bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Cláudio Manuel, ator, humorista e roteirista. Seja muito bem-vindo, Cláudio Manuel. Muito obrigado, Bruno, pelo convite. Eu que agradeço. Cláudio, em seus posts no Facebook, você tem feito uma crítica bastante contundente e regular ao Estado, dando exemplos de como o Estado age contra a sociedade, né? Os tributos é um desses exemplos que você tem citado. Para quem só acompanha ou só conhece o seu trabalho na televisão com o Cacete Planeta, essa posição sua ela pode soar como novidade. Então eu queria começar essa conversa te perguntando quando é que começa, né, quando é que inicia essa sua posição mais crítica em relação ao governo? Cara, assim precisar exatamente, né, quando, eu não sei dizer, assim, eu tenho muito tempo, óbvio que eu acho que como todo mundo, ainda mais quem viveu o período da ditadura militar, né, as ideias, digamos assim, praticamente únicas na época, né, que uniam todas as tribos, né, eu fui um cara com viés também, ali, digamos assim, bem próximo das ideias socialistas, ou, sei lá, uma vizinhança fui do Partido Comunista clandestinamente, sei lá, durante 20 e poucos dias, até ter tido a sorte de ter levado um pé na bunda de uma namorada, entrei numa crise existencial, fui numa reunião, chutei o balde e nunca mais voltei. Mas, na verdade, assim, há muito tempo, eu me lembro desde a época da primeira eleição direta, que eu não simpatizava nem com Collor, porque para mim já havia um certo banditismo cafona ali, que eu não me agradava, mas também já não gostava ali da ideia do petismo e da ideia do Estado ser protagonista, né? Já me agoniava, eu tinha tido muito cedo comércio, então a ideia de você ser permanentemente obstaculizado, a dificuldade que é empreender, a visão que o empreendedor, a gente sempre teve, pagou em dia, carteira assinada, sempre tive meus empregados com carteira assinada, eu sempre vi a ideia, a coisa que o patrão, né, era o principal inimigo. Então, assim, você vê o Estado como protagonista ou como o escravocrata que ele são as opções que existem hoje colocadas na mesa no Brasil, entendeu? E há muito tempo. Tem gente que acha que o Estado é o pai, é o patrão, é o orientador, é o principal agente da economia, e tem gente que acha que não. Eu acho que tem, assim, esses dois principais campos, né? No Brasil, acho que na América Latina se coloca muito nisso, né? Que quem vê o Estado como principal protagonista, como principal agente da economia, e quem vê o Estado como a fonte de asfixia, né? E de inoperância e de banditismo que o Estado brasileiro tem, né? Que é um negócio que interfere diretamente na qualidade de vida das famílias, né? Quando você sofre a carga tributária que você sofre, né? Você não recebe pelo que você pagou e você tem que comprar tudo de novo, é uma coisa assim, é uma apropriação indébita da renda, né, dos outros, para você não ter contrapartida nenhuma. Então é essa que é a questão. Eu acho que a gente hoje me surpreende que isso seja surpresa, né? Porque não deveria ser. A gente tem tanta baixa qualidade, a gente vive num estado kafkaniano, assim. Você teve no apogeu e glória das ideias, digamos assim, estatizantes, que foi esse período agora, né? Qual foi o ganho, né, que o Estado brasileiro proporcionou, tirando farras de consumo, que tudo bem, são bem-vindas, mas não enraizam, né? Tá aí, e populismos, né, e eleitoreiros, a gente não teve ganho nenhum em saúde, em educação, em saneamento, em segurança. Você teve uma fabricação de estatísticas, né, felizes, né, desde para você inflar a universidade até para produzir boas notícias o tempo todo, custe a custar, simplesmente também porque o projeto não tolerava mais notícias, né, porque ele precisava dessa
dessa cachaça para você se manter. Então, acho que não é uma questão nem de opção, é uma questão de você querer enxergar ou não. Acho que qualquer pessoa que é interessado em ler história, em conversar, não se incomoda em enxergar as durezas da vida real, ou seja, que não seja cego por uma crença, uma fé que, né, impede de você perceber o que está diante dos seus olhos, ver que o que está diante dos seus olhos é absurdo demais. Eu acho que a gente tem uma luta aí abolicionista, né? Você tem uma coisa escravocrata, uma casta que vive do suor alheio, né? Com coisas tipo direitos adquiridos que são nada mais que eufemismo para cristalização de privilégios, que devolve corporativismo e ineficiência com uma brutalidade enorme. Então é isso, eu admiro que sejamos poucos. Só isso. Esse aspecto do óbvio que você mencionou no início da sua resposta, Cláudio Manuel, para se enxergar o óbvio é preciso que haja uma informação, né, prévia a respeito daquilo que acontece ou um pé na realidade. E parece-me que quem apoia esse tipo de mentalidade estatista olha a realidade sem ter os pés na realidade, né? Baseado naquele seu início, né, quando você estava na faculdade, no período em que você aí foi durante 20 dias filiado ao partido, as pessoas que estavam à sua volta dentro da universidade, qual era a mentalidade dessas pessoas? Cara, eu acho que você ali é uma coisa também complicado, porque tem um contexto de época, né? Você ali de idade, de isolacionismo, né? A gente tinha essa coisa, né? O Brasil era bem diferente, né? Eu brinco sempre com isso. Na década de 70, os maiores anunciantes do Brasil eram pilha e fósforo, né? A gente tinha uma economia mais rudimentar. Fechado também, né? Esse projeto estatizante, ele era do status quo, né? Geisel era petista e não sabia, né? Você tem essa coisa aí do Brasil grande, que tinha ali como inimigo seu, mas ao mesmo tempo você não tinha uma contraposição assim, porque o pior demônio, então, era o capitalismo, que é muito doido, né? Porque o capitalismo também é inimigo tanto dos comunistas quanto dos fascistas. Na verdade, entendeu? Eu acho que já tinha um certo incômodo. Eu me lembro quando o Caetano fez o negócio do Odara, aí tinha o negócio do patrulhamento comportamental, que me incomodava na esquerda também, que todo mundo era muito careta. Eu acho que é isso. Eu sempre fiquei meio no lugar nenhum, que ao mesmo tempo eu votava no Gabeira e no Roberto Campos, entendeu? Então, assim, para mim tinha uma coisa que a economia liberal fazia todo sentido, pela coisa de privilegiar o indivíduo, a ideia de você... Eu não tenho o menor problema com isso, porque tudo que eu consegui com o meu próprio suor, não herdei, não roubei e não soneguei, mesmo sendo, digamos assim, complicado ideologicamente às vezes. Mas, então, assim, eu acho que dentro das ideias liberais, né, a economia nos respondeu, né, os grandes dilemas do século. E nas questões comportamentais, eu também fiquei assim num lugar onde, digamos assim, uma direita não me conforta, né? Eu tenho muita simpatia por uma pauta progressista comportamental, embora essa pauta progressista, os progressistas locais não percebam também que ela só foi execuível em lugares de economia liberal, de representação democrática, né, de liberdade de expressão. Nos tais dos paraísos socialistas, a pauta progressista não vingou muito, né? Então, eu tenho essa coisa meio híbrida. Então, eu acho que o pessoal que eu me juntei e que foi filtrado ao longo das décadas, eu acho que também teve esse tipo assim, de reflexão. Eu sou cercado de muita gente que gosta de ler, né? Ler história, ler, sei lá, ciência para leigos. Então, eu vim de colégio que estimulava muito essa coisa do debate, do raciocínio. Então, você ser imune à tua época, né? Você
crer acima de tudo, né? Eu sou ateu, né? Então é complicado. Eu sou bom de descrer, não de crer. Então a ideia de que você tem que seguir um catecismo, uma ideologia, né? Eu acho assim, a ideia de que você teve a gente vive uma época onde houve a perda das ideologias. Primeiro, eu acho que é mentira. E segundo, eu acho que não é uma perda. Eu acho que é um certo lucro você tirar os antolhos, né? Então, por aí. Interrompe você também, cara, senão não, Não tem problema. sozinho. A gente está aqui para conversar. Mas o que é interessante disso que você falou, claro, havia uma realidade da época e os dois caminhos políticos que se apresentavam eram dois caminhos que rumavam para a servidão, né? E não para as liberdades. Claro. Agora, quando há a transição, e isso que me parece interessante, você deve ter lidado com isso de alguma forma no seu círculo de amizade ou círculo familiar, que é quando você sai de um momento em que havia duas alternativas muito claras para a servidão, no fundo não eram alternativas, né? Todos seguiam pelo mesmo modismo ideológico, para um momento como agora, em que as ideias políticas elas são muito mais diversificadas e há já uma discussão nesse sentido para as liberdades. Mas teve gente que ainda não rompeu, né, com esse passado recente em que o único caminho era para a servidão, né? Você consegue entender esse mecanismo psicológico? Primeiro, é muito complexo, né? Que você não é só por uma opção, digamos assim, uma escolha, uma conversão, né? Você também tem uma mentalidade aí cartorial, sei lá, o diabo de herança colonial, o diabo que seja das nossas origens, que você tem um desejo, por exemplo, de você estar aí, digamos, já que você citou Hayek aí do lado da servidão, por exemplo, qual é a porcentagem, você que deve saber, do povo brasileiro que quer ser servidor público, né? Que quer estar dentro de uma certa guarda-chuva estatal, né? Eu vi uma vez uma reportagem, que acho que é oriunda da Folha, que mais ouvi na CBN, sobre sites de relacionamento temático, que as pessoas que tentam conseguir relacionamentos pessoais, tipo, o cara que gosta de bicho de estimação, tem lá o site para pet lovers. O cara que é gordo, tem um site lá para pessoas acima do peso, coroas, não sei o quê. Aí tem um site chamado Namoro Estável, onde o diferencial é ser funcionário público. Então, o camarada, ele tem capital sexual porque ele tem estabilidade, porque ele tem crédito especial, porque você tem aposentadoria especial. Então, a explicitação aí na ideia, digamos assim, prática, né, de você amar relacionamentos afetivos, sexuais, você explicitando a casta que você né, que você tem esses privilégios, né, que também é uma coisa lá de trás, você tem nesse livro último do Jorge Caldeira, ele fala sobre isso, sobre a expressão direito adquirido, que é uma coisa contra o iluminismo, que a ideia é que todos somos iguais é o cacete. Eu tenho meus direitos adquiridos. Assim, eu não sou igual, o pai não é igual à mãe, o filho não é igual à filha. Isso lá no século XVII, XVI. E essa ideia que o direito adquirido é uma coisa em defesa de uma pauta, da justiça, é inacreditável. Então você tem um problema aí que não são só as pessoas que estão nessa, porque elas têm lá uma formação proto-marxista, um carnaval leninista qualquer. O que tem, na verdade, você quer estar na aba do Estado, entendeu? Desde das organizações ditas da sociedade civil, que não tem nada de não governamentais, até esse desejo que gera um paradoxo, que eu já até postei várias vezes. Por que o sonho de ser um servidor público desemboca num pesadelo do serviço prestado? Porque não existe correlação entre ser servidor e servir ao público. Você quer ser servidor para se servir das benesses que você conseguiu desse público, quando esse público estava ou distraído, ou deseducado, ou dormindo, ou tudo junto. Porque o direito adquirido é um eufemismo para privilégio, que foi conseguido na calada da noite por alguns dos mecanismos que quem está na vizinhança do Estado consegue, quem não está que se dane. E continue pagando aí 3 vezes todo dia, de novo, quando é descontado, quando não recebe e quando tem que comprar de novo.
Então, assim, quando o Meirelles fala que o principal inimigo é o gasto público, é uma boa notícia, porque o czar da economia está tocando na vizinhança, mas o principal inimigo é o setor público, porque para que você quer isso? Porque, teoricamente, assim, claro que tem função. Eu não sou o cara que acha que não tem que ter Estado, não tem que ter dinheiro, todo mundo vai usar de bunda de fora. Eu acho, não, eu sou a favor das instituições, sou pela democracia, não acredito em democracia direta. Para mim, democracia direta é polegar para cima, polegar para baixo, curtiu, não curtiu. Isso é palião comer cristão. Nunca vi democracia direta sem prisão de opositor. Então, assim, para mim, eu acho que nada como as instituições, parlamento, judiciário. Agora, a gente tem o judiciário mais caro do mundo, entendeu? Agora, a gente também tem uma chance de regenerativa de coisa da sociedade via judiciário. Então, assim, eu não vou eliminar o contato com essas moções regenerativas. A gente precisa de todos os aliados possíveis, mas o principal inimigo é quanto o gasto público não caminha em direção de qualidade de nada. Então, a gente gasta a enormidade que gasta para estar abaixo nos rankings de educação de Chile, Argentina, Uruguai, Colômbia passando. Eu brinco, não tem graça, que você está no ranking da educação parecido com a nossa classificação nas eliminatórias, né? Quinto, sexto, na América do Sul. Né? Isso não entendeu? O tempo que você leva para semi-analfabetizar as pessoas, quando você tem 70 e pau por cento da população brasileira não consegue ler legenda de filme, então a gente tem uma urgência. E quando você tem o sindicato dos professores em todo o país, com a sua principal reivindicação ser a luta contra a meritocracia, né, você entra em pânico. Né? Assim, eu fui numa palestra, uma vez um amigo meu que está indo para Portugal ficou me convencendo, assistiu, não queria ir, mas tinha um café da manhã espetacular. Não foi bom. E o cara, toda a coisa os advogados lá estavam em português explicando da vantagem de você pular fora, migrar, sartar, investir lá, conseguir o Visa, não sei o quê. Basicamente era: aqui nós temos um transporte que funciona, uma saúde que funciona, uma segurança que funciona, e a carga tributária é bem menor. Então, na verdade, se você for picar mula, com todo o sofrimento que é você ser um estrangeiro, um cara alheio àquele lugar, compensa porque o Estado para de jogar o bafo quente na nuca. Então, assim, é complicado, entendeu? Você, a quantidade de cérebros partindo, de desilusão, porque a canga que o Estado bota no lombo de quem produz, de quem empreende, os mecanismos de punição a quem quer, sei lá, gerar uma vaga, um emprego no Brasil, nossa, a gente está... Às vezes é complicado você ser otimista no Brasil, é quase, né, uma coisa meio diagnosticável. Eles têm todo um sistema de incentivos que é contrário à iniciativa privada. Né? Você tem e que é contrário à iniciativa privada ao mesmo tempo que premia essa ideia de que o Estado como um grande empregador, né? Então você tem o governo que atrapalha a iniciativa privada via burocracia, carga tributária, etc., ao mesmo tempo que se coloca para a sociedade brasileira como o melhor empregador, oferecendo diversos tipos de benefícios, privilégios e, em muitas áreas, salários iniciais e, em algumas áreas, salários que você nunca conseguiria na iniciativa privada. Né? Então você tem duas dimensões que caminham para estruturar de uma forma muito eficiente esse sistema que é perverso, né, Cláudio? Você ainda tem um negócio, né, que a gente nunca pode esquecer das terceiras dimensões, é que no meio da dificuldade que você tem para o empreendedorismo e da fome, da voracidade da máquina estatal, você tem uma zona cinza da invisibilidade, da pirataria, do banditismo, que acaba sendo uma iniciativa privada furiosa, né, selvagem. Você vê a favelização do Brasil hoje, ela não tem nada a ver com o camarada que vem lá com o seu matulão e
faz o barracão de zinco, isso é samba dos anos 30. Hoje ela é metastática, ela é de empreendedores, ela é a margem do Estado, e ela tributa, ela define, ela domina. Então você tem uma perda territorial onde nenhum dos dois vão, nem o Estado, nem digamos assim, a iniciativa legal da sociedade, que é desesperadora. Você sobrevoa o Brasil hoje, Trancoso tem periferia e tem Cracolândia, entendeu? Então você tem a crise de saneamento do Brasil, né? A crise hídrica do Brasil que se mistura, né, com a crise de saneamento educacional, né? A gente teve essa oportunidade, essa década e meia aí, que não foi totalmente perdida, porque eu acho que teve realmente um ganho de consumo e várias outras coisas que aumenta para um padrão geral de felicidade. Até há pouco tempo a aprovação era 70 e pouco, sei lá, por cento, por causa dessa percepção geral de felicidade, que foi muita custa de nova matriz, muita custa de não confundir, falsificar política econômica de política eleitoral. Né? Você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A Dilma não sobreviveria se ela tivesse que, quando ela teve que ir para o cotidiano, para a vida real, todo mundo viu o quão inacreditável era. Ela precisava estar nesse mundo de cortar energia 30% num dia, de congelar gasolina, de nova matriz, dessa maluquice, né? Que é histórica, né? O interregno, né? No Brasil e até no continente é a sobriedade, né? Ninguém quer ser sóbrio, ninguém quer ser sério. A gente é carnavalesco, a gente quer que caia do céu. A gente tem duas posturas realmente massivas políticas. Foi Deus que quis e o governo não fez, entendeu? Então a gente não tem nada a ver com isso, entendeu? A gente suja e reclama da sujeira. Então tem algumas coisas aí que a gente não tem ainda se dado conta do baixo nível de quanto a gente tolera. A discussão da Baía de Guanabara, ela é tão, às vezes, assim, que todo mundo reclama o absurdo que não ter sido a Baía de Guanabara limpa para as Olimpíadas. O absurdo é a Baía de Guanabara ser suja com a Olimpíada ou sem Olimpíada. O Tietê, São Paulo, passar por uma crise hídrica com o Tietê na frente. Então, o defeito do Tietê não é ele estar sujo, é não ter sido emitido a besta e não fazer uma Olimpíada. Então, tem várias distorções, né? Acho que a gente não vê do que nós estamos construindo, né? E há séculos, como diz o grande Nelson, né? Se o desenvolvimento não se improvisa, é trabalho de séculos, né? E a gente tem muito tempo para, eu não digo nem reverter, chegar a um modelo que seja satisfatório, não seja tão absurdo, tão punitivo, né? E tão ineficiente, que ineficiência mata. Você entregar, por exemplo, saúde e educação, são duas coisas básicas de qualquer agrupamento humano moderno, na mão de pessoas que têm estabilidade no emprego. Quer dizer, as pessoas não têm a menor obrigação de ter competência ou serem boas. Isso é completamente arbitrado por elas. Se elas quiserem ser boas, elas serão. A educação das novas gerações e a saúde está na mão de pessoas que têm esse tipo de estatuto protegendo elas das pessoas que elas têm que servir, entendeu? Assim, então, a quantidade de corporativismo que impede que você cheque ou que os pais acessem a real qualidade das escolas, né? Aquela coisa assim, quem está no livro de Osp tem isso, né? Quem está na escola privada no Brasil tem pena dos filhos das pessoas que estão nas escolas públicas. E os chineses já têm pena de nós há muito tempo, entendeu? A gente não tem uma competitividade, né? Que a gente é monoglota, a gente é mal alfabetizado, a gente tem muito ainda de pouco acesso, está melhorando, né? A ideias mais, sei lá, menos arcaicas, né? Mas é isso. Agora, um elemento interessante da sua resposta, Cláudio Manuel, e que é uma coisa que a gente não discute muito,
e que provavelmente está na origem do problema, a gente sempre fala do Estado, do governo, é a face mais visível do grande problema político que nós temos. Mas quando a gente vai perseguir as origens disso, e você deu várias dicas durante a resposta, a gente sempre cai na responsabilidade individual que cada um de nós temos e que a gente acaba não exercendo, ou pior, né, a gente acaba delegando ou transferindo, seja para uma instituição privada ou para uma instituição pública. Né? Quer dizer, é um debate que não se faz. E eu lembro que quando você falava na ideia de direitos, quase que o debate público ele se encerra nessa ideia de concessão de direitos, e aí você passa pelo Estado, e ninguém fala no sentido de dever e responsabilidade que nós temos, né? Eu acho que, assim, e na verdade, assim, o gostoso de ser liberal é isso, né? Entendeu? Você também lutar pelo direito de ser adulto, né? Com todos os bônus e ônus que vem com isso. Eu acho que a questão, por exemplo, eu sou totalmente deconstruído nisso, sempre a minha questão das drogas é uma questão de direito individual de adultos, entendeu? Eu acho que a sociedade ela tem combinações para proteger os que precisam ser protegidos e para deixar também que adultos se protejam dela, né? Então, eu acho que a questão aí das responsabilidades, né? Você tem... Isso passa muito à margem, né? Numa sociedade que flerta com estar à margem muitas vezes, de andar pelo acostamento, a subornar o guarda. A ideia é que você não pode comparar grandes corrupções com pequenos delitos. Depende, né? Porque você desmoraliza a lei, né? Tijolo por tijolo num desenho sólido, né? Com muito vigor, né? E para você remover esse ambiente cultural, né? Que a gente tem vários, né? A cultura do Estado como promotor, patrocinador, protagonista, a cultura do imposto, que é literalmente uma imposição que não é exposta, é embutida, que causa distorções desde da contrapartida que não é prestada, bens que são produzidos com subsídios, que pessoas que nem sabem que estão subsidiando aquilo e nem vão consumir aqueles bens. Entendeu? Então você tem custos que para sustentar castas. Quantos escravos são necessários para sustentar 60 dias de férias de um juiz de trabalho? Entendeu? Por que a Justiça do Trabalho custa 17 milhões e distribui 8? Sei lá que distribuição é essa. O custeio no Brasil ser uma coisa que ninguém percebe, entendeu? Diz muito do cipoal, né? Porque não é possível, né? As nossas estradas mostram isso, as nossas estatísticas mostram isso, entendeu? A quantidade de semi-analfabetismo, de mortes em epidemias, de baixo nível de saneamento, de policiais assassinados, de gente que não vê legendas, chama um país que não foi construído. E a gente gasta muito dinheiro para não construir porra nenhuma, entendeu? Então, assim, isso eu acho, sim, e mesmo, digamos assim, em ambientes liberais, né, a discussão é muito estatizante, né? Você vê as primeiras páginas nossas, até de jornais ditos como, digamos assim, de um perfil à direita, digamos assim, é engraçado que 90% das manchetes são governo vai gastar, governo diz que não sei o quê, governo vai fazer. Quando o governo ele é um concentrador de renda, ele tira de todo mundo para distribuir para quem está dentro e quem está perto. Então, se você, o ambiente cultural, então, a vilanização do empreendedor, a risibilidade que o bem-sucedido tem sobre o coitadismo do sei lá quem, do desvalido, que às vezes não é tão assim também, tão coitado, né? Às vezes ele também fez suas escolhas. Eu acho que eu sou totalmente contra a ideia que você tem que ser, para ser liberal, você não pode ser altruísta. Para você ser ateu, você não pode ter moral. Para você ser a favor da liberdade econômica, você tem que ser contra, ou tem que ter valores, sei lá,
ancestrais. Eu sou a favor da propriedade privada, do casamento gay, da liberação da maconha, do aborto, porque eu sou a favor que o indivíduo arque pelas suas escolhas, entendeu? Para o bem e para o mal, todos os dias, ao infinito e além. É isso. Cláudio Manuel, você fez um comentário num dos posts do Facebook dizendo que era leitor de Mises e de Hayek, né, que você já tinha lido o livro desses autores da escola austríaca. Como é que você chegou até esses autores? Cara, basicamente pela necessidade também de... Porque, assim, obviamente, eu cheguei à economia e uma reflexão sobre a sociedade em termos, digamos assim, teóricos via esquerda, né? E eu acho que rapidamente eu comecei a ver que os mecanismos, a coisa de você querer entender o mundo por luta de classe, a luta de classe meio que é sempre o campeonato gaúcho, né, que só tem 2 times, que é operário e patrão, e eu achava, digamos assim, que várias coisas do pouca discussão marxista que se tinha não respondiam uma porrada de coisa. Então, obviamente, o primeiro que eu fui ler foi Adam Smith, entendeu? E rapidamente eu ouvi falar de escola austríaca. Eu não virei um leitor voraz de economia. Minha mulher é economista, ela tem uma formação muito grande, muito boa, e me corrige e me aplica. Eu sou um leitor voraz muito mais de história e até, digamos assim, essas coisas de neurociência, psicologia evolutiva, gosto dessas coisas, desse neo-darwinismo, não sei o quê. Hawkins, né? Dawkins, né? Assim, tô rouco pra caramba. E da gripe. E aí cheguei, não sou assim um leitor voraz, li as 6 lições, os caminhos da servidão, que assim, que eu acho que era meio para dar um embasamento teórico a muita coisa que eu meio já suspeitava, né? Eu sempre achava assim, há muito tempo que todas as ideologias, né, de exclusão, né, as de classe ou de raça, né, desde lá dos nazistas, grandes questões do século, não sei o quê, vinham de um ambiente de escassez, da ideia daquela coisa do Malthus, né, que é crescimento populacional em progressão geométrica e da produção em aritmética. E a gente passou da escassez, pelo menos a escassez passou a ser resumida a uma coisa praticamente africana e bolsões no terceiro mundo, né? Você passou para ser a sociedade da opulência, da fartura. Aí você foi para o multiculturalismo, né? Para o extremo subsídio do bem-estar social e várias outras coisas que a sociedade, aí o século foi colocando. Então, acho que nós temos questões muito interessantes para ser colocadas além do econômico, mas acho que o econômico ajuda a compreender muitas coisas, por isso que eu acho que você tem alguma basezinha teórica, mas eu não sou leitor, assim, eu já li, né? Eu sou muito mais leitor de Jorge Amado, entendeu? Mas eu, obviamente, tenho. E eu acho que é essa galera que me acalanta mais intelectualmente, que a galera assim, libera, por exemplo, um cara que eu adoro, que eu acho um puta texto, é o Churchill, entendeu? Eu acho um puta escritor. E eu acho que para mim, me causa mais fagulhas, assim, mais indagações. Eu acho que eu me sinto mais à vontade para, sei lá, continuar questionando. Eu acho que a galera, a esquerda lá, tentou responder às questões da economia e pré-Primeira Guerra, ali do surgimento do capitalismo. Eu acho que várias questões colocadas pela esquerda sindical foram importantes, embora isso não justifique a bandidagem sindical que hoje já convivemos há décadas. E é isso aí, conversa grande, cara. Leviatã dá trabalho, né? Agora, essas leituras foram feitas nos anos 70 ainda ou é mais recente? Mises e Hayek, Cláudio? Eu estava lendo, era Gabriel Garcia Marques. Eu comecei a ler, digamos, as coisas mais perto da faculdade, né? Foi final de 70 fazer engenharia. Então, minha leitura é mais anos 80, essa coisa em 90, né? Eu acho que quando a economia começa a dominar muito a vida dos brasileiros, né? A hiperinflação, ministro da economia passa a ser popstar, né? Ali na redemocratização, né? Certo. Como o Jorge Caldeira fala bem, né? A gente troca o financiamento do Estado de inflação para tributo, né?
Então, isso passa a tomar muito conta da vida, né? Então, eu comecei a ler, eu acho, assim, economia, mais, sei lá, final dos 80, 90. Mas eu sempre assim, por exemplo, eu sou muito amigo do Sérgio Besserman, né? Que é um cara até bem mais à esquerda do que eu, mas é um cara, um leitor voraz, né? O Beto Silva, um leitor voraz, o Hubert. Então, eu convivi com muita gente de muita leitura em vários assuntos, né? Então, você acaba também trocando, falando minha esposa, que é também economista. Então, acho que tem por aí, entendeu? Os livros vão chegando por todos os cantos, né? Agora, Cláudio, o humor dali dos anos 70, 80, né, ainda mais esse humor que tinha um pé na política, tinha uma veia bastante anarquista, né? Os Trapalhões tinham várias esquetes muito críticas ao governo em pleno regime militar. O jornal Planeta Diário e a revista Caceta Popular, dos quais você fez parte junto com o pessoal que depois vai formar o Cacete Planeta, também tinham uma coisa bastante anarquista, né? Como é que era o ambiente de humor nessa época, assim, nessa relação aí com o governo? Cara, depende, né? Por exemplo, a galera que veio um pouco antes, Pasquim, né? Teve tanto essa coisa anárquica como a coisa da repressão cai dentro, né? A galera foi preso, o cacete, isso aqui. Eu era leitor do Pasquim, quando a gente começou a escrever, a gente chegou a frequentar lá, entregar os jornalzinhos, apresentar. O Hubert, o Reinaldo, né? Que vieram formar o Cacete Planeta, chegaram a pertencer ao Pasquim, mas já pegou uma geração mais da abertura, né? Da democracia do destampe, né? Então você teve uma coisa assim que era meio também confundindo com a idade de cada da gente, uma coisa assim meio, né, libertária, né? A gente tinha uma coisa assim, você podia finalmente falar muito palavrão e botar o pé na porta. A gente se sentia assim, rebelde, podendo, e tinha uma coisa também um pouco dentro que hoje você via que também a gente não ia ser mais preso sei lá, não corria mais tanto risco assim. Então, acho que era uma época assim, meio anarquia, era nesse sentido mais de um descompromisso. Eu me lembro que a gente começou, quando a gente era muito underground, a gente começou a fazer umas pichações politicamente incorretas, no sentido que existiam pichações politicamente corretas, né? Que era, tipo, tinha assim, abaixo a ditadura. A gente fez uma capa que tinha uma cara do Pinochet, tinha assim, abaixo a ditadura e acima a ditadura, né? Tipo assim, a galera fechava fora Delfim, a gente botava fica Delfim só de sacanagem. Tinha uma coisa demais de você ser pedra do sapato, né? E desafinar o couro dos descontentes também, só porque a gente gostava de desafinar couros, né? Então, eu acho que esse ambiente também tinha a ver com essa coisa também assim, mais paroquial, mais underground, né? Menos sem registro. Hoje tudo é mais complicado, né? Você tem... Todo mundo é mídia, né? Todo mundo é difusão. Né? A gente está conversando... Antigamente, essa conversa era num bar e morria, né? Hoje ela é registrada, ela é difundida. Se a gente quisesse fazer isso, sei lá, há 20 anos atrás, a gente ia ter, sei lá, ser contratado de uma rádio, de uma televisão, de algum mecanismo, de alguma mídia. Hoje isso não carece. Então, tudo tem muito mais possibilidade e mais complicações também, mais complexidades também, né? Cláudio, hoje nós temos novos meios, né? Ficou muito barato produzir conteúdo, as possibilidades de publicação são enormes e a gente não precisa mais daquilo que se chamava de mídia tradicional, né? Uma empresa regularizada no setor de rádio, no setor de jornal impresso ou revista. E isso também, quer dizer, a internet, redes sociais, etc., permitiram que as ideias políticas e econômicas, elas ganhassem um espaço que nunca tiveram, e isso tem influenciado de alguma forma, e a meu ver de forma positiva, muito do que tem sido discutido hoje em dia. E o que eu queria perguntar para você é o seguinte: você acha que nesse momento, né, de transição que eu acho que o Brasil passa,
O que está acontecendo, apesar dos exageros e radicalismos, o que está acontecendo permite que a gente vislumbre uma mudança positiva ou ainda é muito prematuro para a gente saber onde é que essa estrada vai chegar? Olha, a gente tem torce para que tudo, né, todas as mudanças sejam para melhor, embora isso não seja, né, necessário que isso ocorra. Eu acho que depende, né, de novo, né, do somatório das nossas escolhas, mais do que dos nossos desejos, né? Então, não é uma questão de fé, é uma questão de fazer, de atos, né? O que é que a gente vai fazer em relação a isso? Eu acho que tem uma coisa que pode ser educativa ou não, a ideia de você ter uma certa desmoralização do populismo. Isso virá. Existe uma maré argentina, a gente, essa crise da Venezuela, mas o populismo estava nadando de braçada até anteontem, que era um negócio que, teoricamente, era para você ter se livrado disso há quanto tempo? Né? Entendeu-se? Isso diz muito do pouco enraizamento e de novo, dos poucos instrumentos que certos valores têm, os valores que defendem, por exemplo, as liberdades individuais, a propriedade privada, certas coisas que ainda são contra uma corrente que demonizam, digamos, as coisas, o capitalismo, o empresário, né, a direita, né, a paralisia do debate intelectual, com palavras tipo fascista, a ideia que você, por exemplo, pouca gente é mais antifascista que eu, como pouca gente é mais anticomunista que eu. Até porque eu acho que os dois foram criados na mesma cervejaria de Berlim, numa mesa lá qualquer, e cada um foi para o seu lado com a sua utopia. Entendeu? Eu não sou o cara que, ao contrário, eu temo utopias. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem uma puta oportunidade, porque existe aí uma colisão, uma fratura, e isso óbvio pode ter um despreendimento de energia que tanto coloca em movimento, como que causa alguma entropia. Espero que as entropias sejam causadas, né, nos lugares bons, né? Certas coisas do corporativismo, certas coisas dessa apropriação imensa e indébita da riqueza nacional, da produção nacional, esse imenso desperdício que vai para esse aparato jurídico, burocrático, de leis que expoliam, né, a riqueza nacional, tiram a poupança da família, das famílias brasileiras, dos indivíduos brasileiros, para o Estado, me dá aí 40% que você produz, que depois eu te devolvo investimento, só que não. Né? Isso complica, né? Então, assim, se a gente não vê que essas falências, né, das estatais, dos fundos de pensão, dessa lógica cruel, desse modelo, né, dessa coisa que seria incrivelmente inacreditável e até risível se não morresse gente disso, né? Se não tivesse os milhões de desempregados que você tem causado por ideias tipo, vamos fazer aritmética, aceitar desaforo, a gente não pode rir alto da lei de responsabilidade fiscal, mas a gente faz gracinhas como contabilidade criativa, né? Nova matriz, não sei o quê. Então, quando você vai construindo narrativas, né? A própria palavra narrativa, que é um nome, sei lá, chique, ou gauche para mentira, né? que você vai apresentar uma nova narrativa, uma nova contabilidade. E eu espero que isso tudo tenha saído desmoralizado, mas a gente espera, né, cara? Que garantia que a gente tem disso? É o futuro que dirá, não sou eu nem você. Né? Você tem que trabalhar para que isso efetivamente seja relevante, né? Porque se a gente deixar, a coisa tende a voltar. E trabalhar todo dia, né? Porque você tem um problema esse, porque
certas coisas, né, para você manter, né, persistir num caminho, sei lá, consistente, de ordem. Basta meia hora de uma distração que o atraso está atento, né? Quem quer se apropriar do alheio, digamos assim, está por todos os lados, está disfarçado de várias formas, né? É óbvio que você tem, vamos deixar claro, né, que eu, pelo menos, penso assim, eu não sou uma forest state, o estado do bem-estar social, basicamente porque eu acho que as contas não fecham, porque eu acho que a expectativa de vida não permite, né? Você tem, né, nós estamos caminhando para sociedades cada vez mais geriátricas, porque a questão das previdências tem que ser posta, né, à luz da aritmética. Não tem jeito. Eu tive ontem que as centrais sindicais fecharam questão contra a reforma da Previdência. Você não tem idade mínima num país com esse nível de pobreza, pessoas se aposentando com 45 anos, isso devia dar cadeia. Entendeu? Então, isso é um tapa na cara da pobreza, né? E isso é uma bandeira dita, sei lá, de quem defende o trabalhador. Que trabalhador está sendo defendido com isso? Esse cara ganha quanto para estar defendendo um negócio desse? Esse cara tem que legislação que protege ele para estar defendendo um negócio dele? Ele está de olho em que interesse para estar defendendo um negócio desse, né? Eu falo isso, se você tirar a palavra especial da legislação, da Constituição brasileira, você acaba com a pobreza brasileira, a pobreza nacional em anos, entendeu? Em pouco tempo, entendeu? Porque essa é a sangria, né? Agora, isso é todo dia, né, meu senhor? Porque quem é desagradado sabe no segundo, né? E quem é beneficiado talvez só saiba nas futuras gerações, né? Então, você tem que convencer pelo convencimento, né? Você não muda a realidade magicamente, né? Você não renova ou reforma sem algum tipo de barulho, né? Sem algum tipo de quebradeira, né? Eu espero que não quebre, seja a ordem democrática, o Estado de Direito, né? Já que o Tesouro Nacional foi quebrado, né? E que vamos ser chamados de novo a pagar dessa conta, esse desaforo, esse first fucking que foi feito aí na aritmética, né? Cláudio Manuel, para encerrar, o que você tem feito desde que o programa Cacete Planeta saiu do ar? Tirando orar por nós. Tô brincando. Cara, outras coisas, né? A gente tem feito, tanto assim, eu fiz um roteiro para um longa, que é complicado, também é uma discussão complicada, aí a questão dos financiamentos aí é um pano para manga imenso, né? Tem alguns projetos na área de documentário pós-simonal, que foi um negócio também muito difícil, né? Que foi um dúbio, porque foram resultados que eu adorei, né? O resultado artístico, a repercussão, até próprio, digamos assim, renascimento, né, do principal, né? Eu sempre brinco que como eu nasci dia 25 de dezembro, né, tem já essa data magna, e depois de ressuscitar o simonal, eu já posso realmente pensar em abrir meu próprio versão do cristianismo, né? a minha franquia. Mas era uma coisa assim, né? Era um cipoal legal, a questão do direito de imagem, uma discussão longuíssima também, que você tem que procurar o tataraneto do camarada que autorizou uma imagem que o artista já tinha recebido. Para falar rapidamente, eu tinha separado assim, uma encrenca final que era a participação, o número inteiro da Sarah Vaughan com o simonal no documentário, que eu falei, vou ter que conversar com os americanos são do capitalismo, e eu conversando com fulano de tal e negociando tudo com 3 advogados, 1 ano e meio. Aí quando chegou a vez da Sarah Vaughan, eu cheguei assim lá com os representantes lá do espólio dela, lá o advogado lá. Aí o cara, não, você tem que comprar a imagem do produtor. Eu falei, não, já comprei há 2 anos. O cara falou, então por que você está ligando para mim? Pô, imagina.
Assim, exatamente, a imagem de quem produz, aqui é a herança, né? E quando teve o negócio agora da Carmen Lúcia, né, do Cala a Boca Já Morreu, né? Então isso ainda não foi testado na questão da liberdade de expressão, né, se vale mesmo, porque se o Michael Moore, também não entrando na discussão, fosse brasileiro, ele tinha que pedir autorização para o Bush para botar a imagem do cara, entendeu? E a ideia de que você só pode fazer qualquer registro documentário se você tiver uma autorização. Então, eu não vou ter tantos simonais assim que eu pude contar a história ao meu jeito, que a família interessava que aquela história fosse contada. Não interessava que fosse uma canonização do Simonal, né? Então, acho que hoje eu tenho vários projetos aí querendo encaminhar nessa área de documentário e também acabei que é o mais importante, que a gente acabou ontem de filmar uma série que a gente fala que é filmar, que é feito no esquema de cinema, que é um seriado de 20 episódios que escreveu, fui eu, o Hubert, o Beto e o Hélio, que chama Procurando Caceta e Planeta, é uma falsa vida real, que a gente gravou em 10 semanas, né, 6 dias por semana, foi uma pauleira brava, mas foi muito gostoso de fazer, porque a gente brinca com uma linguagem onde a gente não faz personagem, a gente tenta falsamente responder o que aconteceu com vocês, o que vocês estão fazendo, esse tipo de pergunta. Então a gente inventou tipo 6 vidas reais, uma para cada um, e nessa série a gente mostra essas vidas como se a gente não tivesse se encontrado esse tempo todo, não tivesse ainda mais se visto. Aí uma equipe de jovens documentaristas me procura para exatamente propor esse documentário que chama Procurando Caceta e Planeta. Eu acho o Beto, porque eu vejo na internet que o Beto está fazendo shows em locais de 8ª categoria, fazendo lá o personagem dele do programa Carajete Love. Convenço ele a participar do documentário e vamos atrás dos outros. Então tem uma coisa que foi gostosa, que é brincar com essa coisa de realidade e ficção, que a gente sempre trabalhou muito com isso. Tem uma coisa terapêutica, que é você ficar fuscando na memória, falsificando certas lembranças, né, lembrando as reais, mudando um pouco. E também mexer com o tema do ostracismo, né, do afastamento, ou do que os detratores falam claramente da decadência, né, da velhice. Então você vai no envelhecimento, né? Então essas brincadeiras dentro do humor, eu acho que, quer dizer, eu sou suspeito para avaliar, né? Mas eu adorei fazer, eu acho que ficou bacana. E aí esse projeto é o principal. Estou amanhã começando junto também com todos menos o Reinaldo, que o Reinaldo agora só toca jazz, e a gente vai fazer a cobertura da Olimpíada pelo Sport TV, mas aí mais de comentarista, né? Assim, também não é necessariamente quadros de humor. E depois, agora da Olimpíada, a gente deve estar aí também alguns cacetas juntos fazendo um formato de internet, porque a gente também estava esperando acabar os vínculos com a Globo para atuar na internet, digamos assim, como as pessoa física, né? Porque a gente só podia atuar dentro do ambiente Globo, que era bem mais restrito do que o ambiente YouTube, né? O outro, porque a gente está falando a coisa das mídias, né? Só para acrescentar, que eu me lembro, eu estava fazendo um sabático quando o programa acabou. Em 2012, 2013, eu fiquei fora. Eu viajei com minha mulher e foi quando teve as manifestações, né? Eu achava engraçado que as pessoas todas discutindo o papel das redes sociais contra a grande mídia e que as manifestações foram causadas, a revelia da grande mídia. Eu falei assim, cara, qual é a mídia que é maior que o Facebook? Né? Tipo assim, não existe mídia maior que o Google, não existe mídia maior que essas ditas
né, novas mídias, né? Eu sempre brinco que no dia que o Google cismar, ele compra a Globo, ele leva o Paraguai de troco, né? Então, não é, as proporções mudaram, né, bicho? Então, você tem YouTubers, né, que são muito mais formadores de opinião que toda a academia brasileira somada, né? Então, ou de vários outros países também. Então, você tem aí uma nova, né, um novo mundo, né, para explorarmos. É isso aí. É verdade. E o Procurando Cacete Planeta estreia no Multishow quando? Estreia em outubro, né? Não tem o dia certo ainda, mas espero que todos, né, vamos saber em breve, com divulgação e tal. Deve ser umas 11 e pouco da noite, até porque isso também foi muito gostoso, a gente teve muita liberdade no texto, então não tem aquela coisa de não poder falar isso, não poder falar aquilo outro. E eu acho que está bem legal. Tem muitas participações especiais, está muito eclético, tem de Boni aqui de Bengala, e para quem não sabe quem é aqui de Bengala, vá Google, né? E Maria Paula, né? Mello, Samantha Schmutz, Eduardo Esteves. Pô, tem 15 participações especiais, 40 atores no elenco, além da gente, né? Então, está bem legal, está um tom legal, acho que está bem diferente. E também, por mais que passe tarde, depois vai estar lá no Now, na internet, também dá para ver de outras formas. Então, estou confiante, isso vai ser bacana. Muito bem. Cláudio Manuel, muitíssimo obrigado pela entrevista. Foi um prazer falar com você. Prazer é meu. Quando quiser, estamos aí. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.